Capítulo 4. Da inscrição no Conselho Regional. Artigo 22. Somente estará habilitado ao exercício profissional de odontologia o cirurgião dentista inscrito no Conselho Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição tiver lugar a sua atividade. Parágrafo único. O exercício de atividades profissionais privativas do cirurgião dentista obriga a inscrição no respectivo Conselho Regional. Artigo 23. A inscrição deverá ser requerida ao presidente do Conselho Regional, com a declaração de nome completo, filiação, data e lugar do nascimento, nacionalidade, estado civil, endereço da residência e do local de trabalho, juntando o interessado, além do título ou certificado profissional, carteira de identidade e, quando se tratar de brasileiro nato ou naturalizado, prova de quitação com o serviço militar e com as obrigações eleitorais. Parágrafo único. O Conselho Regional poderá exigir do requerente outras informações ou documentos, desde que os considere necessários ou imprescindíveis para o deferimento da inscrição. Artigo 24. A inscrição do profissional somente será considerada autorizada depois de aprovada em reunião do Conselho Regional à vista de parecer do conselheiro relator, e efetivada após o pagamento das taxas devidas. Parágrafo único. O Conselho Regional registrará em livro próprio, de folhas numeradas e rubricadas, a inscrição aprovada, nele lançando o número atribuído ao profissional e os elementos necessários de identificação. Artigo 25. Somente poderá ser deferida a inscrição, no Conselho Regional, ao profissional que apresentar um dos seguintes documentos originais. Alínea A. Diploma de cirurgião dentista registrado nos termos da legislação em vigor. Alínea B. Diploma de cirurgião dentista expedido por faculdade estrangeira, revalidado e devidamente legalizado. Alínea C. Diploma de cirurgião dentista expedido por faculdade que funcionou com autorização de governo estadual, desde que o portador se tenha beneficiado do Decreto-Lei nº 7.718, de 9 de julho de 1945. Alínea D. Licença de dentista prático expedida por órgão sanitário estadual dentro do prazo estabelecido no Decreto nº 23.540, de 4 de dezembro de 1933. Desde que o licenciamento tenha sido requerido até 30 de junho de 1934. Parágrafo 1º. Quando se tratar de profissional beneficiado pelo Decreto-Lei nº 7.718, de 9 de julho de 1945, referido na linha C deste artigo, o Conselho Regional fará constar da carteira profissional a impossibilidade de transferência para outro estado e, no caso de dentista prática, referido na linha D, a autorização de exercício da odontologia somente na localidade para a qual foi licenciado. Parágrafo 2º. A inscrição dos profissionais registrados nos órgãos de saúde pública até 14 de abril de 1964, poderá ser feita independentemente da apresentação dos diplomas, mediante certidão fornecida pelas repartições competentes. Artigo 26. O Conselho Regional publicará, no seu boletim, ou no órgão oficial do território de sua jurisdição, a relação dos profissionais inscritos no trimestre, e, em separata, a relação completa dos profissionais integrantes dos seus quadros, com o número da inscrição do Conselho. Artigo 27. Ao profissional inscrito, o Conselho expedirá uma carteira, conforme modelo único que for aprovado pelo Conselho Federal, a qual habilitará o exercício da odontologia. Parágrafo 1º. A carteira profissional de que trata este artigo valerá como documento de identidade e terá fé pública na forma do artigo 15 da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964. Parágrafo 2º. No prontuário do cirurgião dentista serão feitas as anotações relativas à atividade profissional, inclusive elogios e penalidades, a critério do Conselho.
Parágrafo 3º. Quando deixar de exercer atividade odontológica, o profissional restituirá a carteira ao conselho em que estiver inscrito. Artigo 28. Após a inscrição do profissional nos conselhos, será posto no verso do diploma um carimbo do qual constem os dados da inscrição, assinado pelo presidente e secretário do conselho. Parágrafo único. Nos casos de profissionais formados por escolas ou faculdades extintas, que não possuam diplomas, o carimbo acima referido será posto nas certidões fornecidas pelo Ministério da Educação e Cultura e pelo Ministério da Saúde. Artigo 29. Se o cirurgião dentista inscrito em um conselho regional de odontologia passar a exercer suas atividades na região jurisdicionada por outro conselho regional, ficará obrigado a nele requerer inscrição ou a solicitar visto em sua carteira. Parágrafo 1º. Se tratar de exercício temporário na outra região, assim entendido o período de tempo inferior a 90 dias, o cirurgião dentista apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do Conselho Regional da nova jurisdição, que anotará o caráter temporário da autorização e o prazo concedido. Parágrafo 2º. Se tratar de exercício em caráter permanente, deixando o cirurgião dentista de exercer atividades na região em que estava anteriormente inscrito, fica o mesmo obrigado a requerer a transferência de sua inscrição para o conselho que jurisdiciona o novo local de suas atividades. Parágrafo 3º. A atividade odontológica permanente e simultânea, nas jurisdições de mais de um conselho regional, determina a obrigatoriedade de inscrição do cirurgião dentista em cada um desses conselhos regionais, constituindo-se a primeira em inscrição principal e as outras em inscrições secundárias, todas anotadas na respectiva carteira de identidade profissional. Parágrafo 4º. O conselho regional que receber pedido de inscrição secundária ou de transferência, poderá exigir do interessado a apresentação de todos os documentos necessários para inscrição no seu quadro,